Juliana, o que tem no seu livro sobre a Eunice Paiva, que é a protagonista do filme? Tudo bem? Como é que você está? Tudo bom. Não sei exatamente, é à noite, né? Então, boa noite para quem está acompanhando a nossa querida Folha Democrata. Obrigada, Pedro, pelo espaço. Tem muita coisa sobre a Eunice Paiva, porque sem a luta da Eunice, né, que se coloca desde o primeiro momento do desaparecimento do Rubens, não teríamos como estar falando dessa pesquisa, nem do filme. A Eunice é a grande protagonista, não só do filme, mas da busca pelo Rubens Paiva, né? É ela quem lidera esse processo desde o início, e é ela quem, durante anos, vai liderar uma série de ações que são pelo Rubens, mas que também acabam tendo consequências para o movimento dos familiares de mortos e desaparecidos, né? Eu acho que assim, a minha pesquisa é um estudo de caso das investigações sobre o caso do desaparecimento do Rubens Paiva, mas eu também fiz questão de inserir como tudo isso se construiu ao longo dos anos. E escolhi o caso do Rubens Paiva, na época que eu fui estudar, não porque ele é um dos casos mais conhecidos entre o conjunto de casos de mortos e desaparecidos, porque sim, é um dos casos mais conhecidos, teve mais cobertura da imprensa, mas porque ele tinha uma série de singularidades, né? O Rubens é preso em casa, na frente da família, ou seja, uma série de testemunhas. A grande parte das outras pessoas que eram desaparecidas naquele tempo eram sequestradas pelos agentes públicos aí, do DOI-CODE, do DOPS, nos chamados pontos, quando eles iam encontrar alguém das organizações. E aí eram sequestrados sem testemunhas, sem outras testemunhas que não fossem os integrantes das organizações. Levava muito tempo, até para, às vezes, que essa informação chegasse. O Rubens não, ele estava em casa, ele é um engenheiro, que era um deputado cassado, que estava com a mulher e os filhos em casa e que, de maneira arbitrária, sem uma justificativa plausível, concreta, é levado de dentro de casa para o DOI-CODE, torturado e assassinado em cerca de 24 horas, e o corpo nunca é devolvido à família. Só que essa circunstância que eu estava falando para você, né? Ele, além de tudo, era o quê? Um homem branco, da elite. Então, ele é levado saudável, né? Com testemunho. Ele não foi agredido na frente da família, né? Ele não foi agredido fisicamente na frente da família, e ele não estava armado, e ele não integrava nenhuma das organizações de luta armada. Ele fazia o trabalho de passar informações ali para pessoas que tinham se exilado e trazer para os familiares. Ele fazia parte de uma rede de informantes, mas ele não integrava nenhum grupo de organização armada. Isso também é um pouco um dos mitos que cai, né? A ideia de que a ditadura só... da guerra dos dois lados, como se a ditadura matou quem pegou em armas e foi para a luta armada. Isso não é verdade. Já desde... a historiografia vem mostrando isso ao longo dos anos, fica mais cristalizado no trabalho da Comissão Nacional da Verdade, mas o caso do Rubens, novamente, deixa isso ainda mais exposto, o tanto que a violência da ditadura, do aparato repressivo, era de cima para baixo, não era uma questão de meia dúzia, não é uma guerra de dois lados, é um Estado que foi criado e preparado para reprimir, assassinar, torturar brasileiros, e que treinava muito bem, assim, com muito investimento público, agentes públicos para fazer isso. Então, por essa série de questões, quando ele desaparece, o exército não pode simplesmente devolver o corpo. Como é que eles iam entregar um corpo massacrado para a família, né? E esse já foi um escândalo o desaparecimento, você imagina como seria isso se esse corpo tivesse aparecido naquela ocasião. Então, eles vão sumir, vão fazer uma série de enterros clandestinos com o corpo do Rubens Paiva, e para justificar essa versãozinha mequetrefe que eles fazem, eles produzem uma documentação, que é uma sindicância.
E essa documentação, ao longo do tempo, Pedro, ela vai acabar se tornando na principal peça inicial dessa investigação, porque essa sindicância aponta algumas das principais testemunhas e também os acusados. Uma das principais testemunhas de acusação, que é o coronel Avólio, que presta um depoimento para a Comissão Nacional da Verdade, depois para o Ministério Público Federal, e que aponta, né, ter visto a tortura, quem eram os torturadores. Ele era o chefe da tal da perícia criminal, que foi feita num Fusca, porque a história é essa, para quem está acompanhando a gente. O que eles inventam? Eles inventam que o Rubens teria fugido durante uma diligência de reconhecimento, que aconteceu no Alto da Boa Vista, que é mentira, toda fabricada. O que acontece, a gente presume... Fabricar uma morte, né? Tipo, ele teria fugido... Não, fabricar uma versão para uma versão da morte, a fuga, sim. Né? Não para a morte, para a fuga. Eles não admitem em nenhum momento que o Rubens Paiva está morto. Eles dizem que o Rubens Paiva fugiu. E aí, que eles teriam subido, um coronel e 2 tenentes teriam subido com ele nesse Fusca, até o Alto da Boa Vista, e aí, quando eles estavam no meio dessa ocorrência, apareceu um outro carro de uma organização armada e o Rubens fugiu. Entraram em tiroteio e o Rubens teria fugido. Mas é tudo falso. O que a gente presume é que, quando eles subiram com o carro lá, eles estavam levando, na verdade, o cadáver do Rubens Paiva para o primeiro enterro clandestino, e, ao mesmo tempo em que fizeram esse enterro, eles também tacaram fogo no Fusca, tiroteio, para poder depois fazer essa tal dessa perícia mequetrefe, fazer esses ofícios da sindicância. Só que o que acontece? Esse documento, apesar da versão toda ser falsa, ele ilumina quem eram as pessoas que estavam no doicode naquela noite. Essas pessoas são chamadas a depor. E aí é que entra a história. Algumas se tornam as principais testemunhas do crime. Outras são os apontados como os acusados, os assassinos do Rubens Paiva e denunciados pelo Ministério Público Federal em 2014. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.